De volta com o Personalidades, entrevistando quem é acostumado a entrevistar. Agora ele vai ver o que é bom. Reveraldo Silveira. Tá, ficou um hiato aí. O que tu ficou para que tu disseste que tinha que falar? Relações públicas, a tua vida de relações públicas. Foi assim, em 92, depois que eu fiquei um tempo parado na faculdade, porque em 89 eu tranquei o curso lá de engenharia e acabei indo fui convidado para trabalhar no Rio Grande do Sul, né? E fui para Canoas e fiquei lá 7 anos e meio. Fui só para ficar um pouquinho. Você estava casado já? Não, casei no andar da carruagem ali em 95. Casamos. A Vilma é daqui? Vilma é daqui. Nos casamos em 95. Então de 92 a 95, que uns 3 anos e meio ainda estava lá em Porto Alegre, mas eu vivia na estrada. Como tinha facilidade, talvez se não tivesse essa facilidade não viria. Mas como eu trabalhava na transportadora, então era caminhão para lá, caminhão para cá. Eu não precisava muito estresse. Nem dirigir, tu não dirigia. Quase não. Só cheguei lá, já fiz vestibular na Unicinos, São Leopoldo. Uma das melhores universidades do Rio Grande do Sul, né? É verdade. Ótimo. Fui assim me arrastando na faculdade porque não tinha muito recurso, foi sem dinheiro, né? Fui para começar, né? Bem fácil a vida de quem está começando assim, sem dinheiro. Fui para lá, aí fui atrás de crédito educativo na época. Hoje tem vários outros nomes, mas na época era o crédito educativo. Aí consegui o crédito, fui na Caixa, fui pedindo no 3º semestre. Aí eu consegui o crédito educativo. Então, assim, o crédito educativo financiou minha faculdade em 80% até o final. Em 1999, encerrou a faculdade. Em janeiro de 2000, teve a formatura. Se tu pudesse dizer assim, rapidamente, o que a faculdade realmente te ensinou? Eu escolhi, o detalhe que eu escolhi certo. Fui ver o que era relações públicas e me apaixonei. Falei assim, mas é mais amplo do que jornalismo. Você... Além de jornalista, porque tudo que tem no jornalismo vai ter na mesma grade, ainda tem a parte de administração, marketing. Então, assim, aquilo ali me chamou a atenção. Assim, vamos sair mais preparado. E acertei, porque eu saí com o papel, o Relações Públicas na universidade que eu estudei, era formação para gestor de comunicação. Que é exatamente o que tu és também hoje. Exatamente. Foi ali a tacada certa. Aí fui para Relações Públicas lá, aprendi muito nessa parte de como administrar em comunicação. Porque é diferente, o jornalista aprende a ser jornalista, trabalhar no meio. E essa é a formação, as faculdades formam, mas não formam gestores de comunicação. Não. O que a Vilma mais traz para a tua vida? A palavra certa, segurança. Né? Sempre ali. Centrada, né? Minha esposa é muito centrada, então ela é meu porto seguro. A hora que a coisa aperta, ela fala assim, Vilma, o que eu faço? Aí ela tem sempre um bom conselho, é a minha conselheira, então ela está ali firme. Minha esposa é professora, né? Então ela é a minha referência quando tem tomar alguma decisão. A gente tem esse detalhe, né? Como nós temos um casamento assim, muito tranquilo, muito firme, porque assim, ninguém decide nada sozinho. Nós sempre decidimos em conjunto, quase tudo em família ainda. Que interessante. Quase tudo a gente senta com os filhos e aquilo que a gente identifica, não, isso é uma coisa que envolve a família, muda para a família, sempre senta, chama uma mesa, gente, vamos decidir isso. É uma casa democrática a nossa casa, assim, tem funcionado nesse sentido. Tu és um gestor, tu és um administrador, teve essa experiência assim de ser chamado para gerenciar uma coisa muito rápida, as pessoas identificaram isso em ti, mas tu é uma pessoa que fala com muita humildade, tu és uma pessoa que fala com muita doçura. Tu não é aquele estereótipo do chefe, do cara, porque vamos combinar que todo dono de TV, de rádio, de jornal são tudo maluco, né? São todos. Eu sou exceção. A tua maluquice talvez ela seja um pouco mais, entendeu? Disfarçada. Mais comedida. Mas tu não tens esse perfil assim do autoritário, do que viaja longe. Tu és muito pé no chão e muito, eu acho que doce mesmo. Muitas pessoas que trabalham comigo, eu acho que tem esse testemunho, né? Nunca fui muito de ser agressivo, isso não é meu perfil. Tu é de conversar. De reunir para conversar. Ele vai quietinho, ele vai devagarinho. Gente, ele consegue, ele é um... É assim mesmo.
É assim mesmo, porque não é chutando, não é brigando, não consegue. As pessoas hoje em dia estão muito espertas, têm muita informação, as pessoas sabem os seus direitos, as pessoas, né, o cidadão hoje tem uma outra relação, não é chutando, não é brigando. E assim, eu entendo, eu respeito cada um, né, o perfil de cada um, porque tem chefes de um... Eu não vejo, não vejo tu dizer não. Eu não consigo imaginar o Everaldo Silveira dizendo não. Eu consigo ver tu pensar ponderar. Que não, mas ponderar, conversar muito. E chegar ao não que eu quero. É assim mesmo. Chegou bem, é assim mesmo. E acabo que, claro, pela experiência que a gente tem, às vezes a gente está errado, né? Então por isso que eu não gosto de decidir rápido. Eu acho que tem coisa que dá para decidir na hora. Tu diz, não, isso dá, isso não dá. Mas tem coisas que tu não precisa decidir na hora. O que é o mais difícil em administrar um jornal? Sempre a parte financeira é complicada, né? Porque tem um custo muito alto, tem muita dificuldade nessa parte. Administrar a parte de comercial mesmo, as vendas, essa parte essa é a parte mais complicada, mas assim, é muito gratificante porque quando tu tem um resultado, né? Quando tu chega num resultado que tu planeja, tu faz um bom planejamento e tu chega no final, consegue estabelecer uma meta e chegou naquela meta, aí tu né, dá uma satisfação pessoal. Mas assim, o principal de um jornal, na verdade, eu sempre digo, e por onde eu passei eu reafirmo isso, não adianta tu se preocupar com um monte de coisa e esquecer das pessoas. Tu tem que ter pessoas que trabalham, que são comprometidas, que te ajudam, e o resto vai dar certo. Se tu tiver um time que trabalha, que não está na mesma sintonia que tu, né, ele fica puxando para um lado e as pessoas para o outro, não vai acontecer. Mas eu tenho tido sorte na minha vida, porque onde eu tenho trabalhado as pessoas compram a minha ideia e acabam jogando junto e sempre dá certo. Desde o colunista que é de fora, que só, né, colaborador externo, como quem, né, trabalhou realmente funcionário dentro do jornal. Eu tive sempre a sorte de trabalhar com um time. Eu acho que se afinou comigo. Tu és muito gente boa. Tem uma facilidade de trabalhar comigo, assim, olha, eu costumo dizer, quem não consegue trabalhar comigo não trabalha com mais ninguém, porque é difícil não trabalhar comigo. Todos que trabalharam comigo têm tido essa facilidade. Everaldo, tu tens, embora esse jeito assim muito muito leve de ver as coisas, né? Tu sempre teve uma inclinação muito forte para algo que é duríssimo, que é a política. A política não é nada leve, ela é pesadíssima. E como de onde que veio esse teu gosto por algo que parece não dizer respeito à tua personalidade? Daí já vem a história do meu pai. Aí o gosto é do meu pai, essa raiz é de lá. Meu pai era muito ligado na política, ele gostava muito, ele foi um cara aí que se envolveu muito, só que ele era um cara de bastidores, né? Eu também sou mais assim, né, de bastidores, eu não sou de me expor, mano. Se botasse assim, não, tu vai ser candidato a alguma coisa negativa. Nem tu, não tens vontade? Não penso nisso ainda. Não, assim parece que é meio sim. Não, mas não descarto. Sim. Não descarto. Acho que quem é cidadão, quem tem compromisso, né, quem quer, pensa o bem da sua cidade, nunca pode dizer que não. Mas obviamente que por ser da comunicação nesse momento, não, né? Sim. No momento agora, não. Mas eu gosto, né? É uma veia aqui. É uma veia. Sabes que essa é a história do meu pai, né? Meu pai, na época, ele era um cara assim, muito ligado, ele era do Partido Progressista, né? Ele era muito ligado ao Mariano, ao Antônio Eduardo Guiza, ele sempre foi muito ligado a eles. Como é o nome do teu pai? Manuel Silveira. Já falecido. O jornal não é uma mídia que tem a obrigatoriedade de ser isento. Ele não é obrigado. Ele pode defender as ideias que quiser, tanto uma revista quanto um jornal. Como é que tu reage, como é que tu vê quando as pessoas dizem assim, o Everaldo é tendencioso, o Everaldo está seguindo determinada linha, ele está defendendo, por exemplo, o PT e o Sandro Maciel, o prefeito e a administração. Como é que tu ouve isso? Uma coisa que as pessoas não entendem é que os jornais geram muita notícia em relação a administrações municipais, a prefeituras.
Assim, a prefeitura do Arroio, a prefeitura do Maracajá, e por aí vai, pelos 15 municípios da América. Porque as prefeituras em cidades pequenas, elas geram notícia. Araranguá, por exemplo, a prefeitura é a maior empresa da cidade, se tu analisar desse ponto de vista. Então, é quem gera mais notícia, quem emprega tanto, né, quantas pessoas ali são empregadas hoje diretamente, indiretamente, e acaba que esse papel das administrações, isso movimenta as cidades, principalmente as cidades pequenas. Não é diferente em nenhum jornal. Se tu pegares todos os veículos de comunicação, as pessoas vão dizer, mas esse fala muito da prefeitura. Claro, mas como é que tu não vai falar da prefeitura? Mas tu não critica. Eu acho que tu tem um limite, tudo tem um limite da crítica, sabe? As pessoas vejam um buraco na rua, para aquela pessoa, aquele buraco ali é um horror, porque é na frente da casa dela, porque, enfim, aquilo ali para ela é o caos. Mas para outra pessoa, que nem mora ali no bairro, aquilo ali não é tão importante. Então, tem esse fator também. As pessoas superestimam, supervalorizam aquilo que é interessante para elas. Então, elas acham que aquele problema dela é muito grave. Agora, os problemas de outra pessoa que não é próxima a ela, de repente ela não está nem aí. Eu acho que é possível para o veículo de comunicação ter uma linha editorial favorável ou desfavorável. O que não é normal é no Brasil, porque o Brasil não tem essa cultura, né, de a pessoa dizer, eu sou dessa, eu sou daquela. O que é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que... Esse jornal democrata, esse jornal republicano, já defende. Tu já sabe, se tu quer ler aquele jornal, mas já sabe que ele defende aquele governo. Aqui no Brasil é uma coisa meio subliminar, né? Tu não pode dizer que ele defende A ou B. Eu acho que deveria ser, já mudou bastante. Tá? Acredito que com o passar dos anos aí a democracia está se amadurecendo. O teu editorial tem realmente a simpatia com o governo do PT ou do Sandro? Olha, hoje me vejo sim como alguém que tem simpatia, até pela questão de como tu te posiciona. Eu sempre fui uma pessoa assim que tive mais uma ligação com a esquerda, sabe? Eu sempre fui mais à esquerda. Isso quem é do meio aí sabe, não tem, mas não possuo filiação partidária, né? Procurei, já tive no passado, não tem por que esconder isso, né? Mas hoje, depois que eu comecei a assumir papel de gerente de jornal, eu falei, não tem nada a ver, mas eu não posso mais me dar o direito de estar de um lado, porque aí exatamente vai acabar a isenção daquilo que eu falo. E eu preciso ser não imparcial, porque ninguém é. Não existe imparcialidade na notícia. Difícil. No momento que tu fala alguma coisa, tu tomou um lado da história, ou criticando, ou defendendo, então... Esse negócio de imparcialidade, isso aí é conversa fiada, não existe. Tu não sentes que quando tu escreve sobre política e levando política para as pessoas e tudo mais, a tua vida gira muito em torno disso, né? Tu não sente meio remando contra a maré, que tu tá falando de uma coisa que as pessoas não se importam, que elas não querem saber, que elas ignoram porque ignoram e gostam mais de reclamar? Tu não se sente um pouco assim, eu acho sozinho? Que as pessoas dizem, numa cidade de interior principalmente, as pessoas dizem muito que ignoram, mas não ignoram. Não? Bem pelo contrário. Não, só na cidade interior se fala muito de política. Mas olha só, eu vou te contar uma coisa que aconteceu hoje que é impressionante. Eu estava numa lojinha e estava a dona da lojinha conversando com outra senhora e ela disse assim, que a loja dela tinha sido assaltada, arrombada. E daí a senhorinha disse assim, mas isso é um absurdo mesmo, porque ainda bem que nós temos um delegado bom, eu fazendo propaganda pro Giraldi aqui, porque a gente tem um bom delegado. Daí a outra disse assim, pena que ele não pode fazer muita coisa. Daí a outra disse assim, nós temos que mandar esses marginal tudo pra Dilma, porque não é ela que defende esses menores. E eu pensei, meu Deus, do que elas estão falando? Exatamente, não tem relação. Mas tu não acha que isso é uma falta de querer entender um pouco das coisas? Eu acho que é um pouco, o pessoal é muito acostumadinho a comer comida pronta. Tu olha o que acontece, as pessoas vão te passando uma carga de informações lá e eles não se dão o trabalho de ler. Então eles preferem receber a informação. A reforma política é ruim para o Brasil. Porque nem sabe do que está falando, mas eles ouviram alguém dizer.
Então, e aí é o papel do formador de opinião, né? Tem que esclarecer as coisas, tem que trazer, porque senão as pessoas engolem às vezes uma história que não tem nada a ver, não é aquilo. Se tu olhar bem, aí eu não estou lembrando agora de nenhum fato, mas até pouco tempo eu comentava isso, tem coisas que não é nada daquilo, as pessoas estão falando aqui na ponta porque ouviram alguém, lá que se posicionou e tal, como ele está numa emissora que é um meio de comunicação de massas e tal. Aí aquelas pessoas compram aquela ideia como se fosse verdade. Aí se tu perguntar, elas não sabem nem o que se trata, mas vão atrás, então. E isso tem sido a tônica dos protestos no Brasil, porque se tu olhar, óbvio que está ruim, óbvio que está em crise, óbvio que o sistema tem que mudar, a democracia está passando por esse processo, precisa ser aprimorada, mas se tu olhares, tu perguntava para as pessoas do que elas estavam protestando, elas não sabiam. Mas estão dizendo, meu vizinho foi, vou. Eu vi no Facebook, daí eu vou. O Facebook agora é uma desgraça, né? Porque tudo está no Facebook. A pessoa que não tem voz em lugar nenhum, no Facebook ela é rei, né? Ela vira celebridade, ela começa a dizer o que ela acha, não sabe nem do que está falando, mas acha que pode falar. Então assim, virou inclusive isso deve mudar, né? Vai aprimorar mais a legislação agora para punir quem fala. Porque tu não pode usar a rede social e mentir lá, porque trazer informação em verdade. Cria como notícia, né? Vira como se fosse notícia. Não é notícia. Notícia, o cara tem que ter uma fonte, tem que ter um profissional que tem responsabilidade. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu és contra ou a favor a questão de ter que ter um diploma de jornalista para exercer a profissão? Meus colegas da profissão vão me matar, mas eu nunca fui a favor. Por quê? Sempre fui. Não, eu sou a favor que tenha o diploma. Gosto de trabalhar com jornalistas, praticamente nessa caminhada toda tenho trabalhado com jornalistas, mas eu acho que cada um faz a sua parte. Eu acho que se o cara é bom profissional, ele vai ser bom profissional, não é o diploma que vai fazer. Porque tem gente muito inteligente que é autodidata, que consegue, né, tem outras experiências, o jornalista consegue ter outras coisas, sabe outras coisas que não necessariamente está dito lá na faculdade. Mas aí as pessoas dizem, mas tu acha que não deve ter o diploma? Ao contrário, eu acho que deve ter. Eu defendo assim, que as pessoas que puderem, mesmo aqueles que são os práticos, né, os jornalistas que ao longo da história ajudaram a fazer o rádio, a televisão, o jornal impresso, contar essa história, que não tinha diploma de jornalismo e que fizeram o jornal com maestria, que fizeram a imprensa chegou até o dia de hoje como chegou, porque esses caras fizeram a história com as ferramentas que eles tinham. Hoje a gente tem muito mais coisa. Diz aí algumas pessoas que tu admiras muito, assim, em todos os setores. Todos os setores, pessoas personalidades que tu admiras muito. Olha, puxa vida, pegou agora assim não tinha pensado, não parei para pensar. Isso tu não tinha pensado? Não tinha pensado, pensei em tantas coisas. Tu se preparou tanto e não pensou nessa? Eu fiquei mais pensando nas questões pessoais, assim, e tal. Começou a passar um filme na cabeça, Isso foi legal? Uma história, foi legal. Tu pensaste nisso hoje de manhã antes de gravar? Comecei a pensar o dia inteiro, assim, até chegar aqui a gravação, falei, olha, isso fiz, aquilo não fiz. O que foi de mais legal que aconteceu na tua vida, assim? O que tu destacaria? Se tu pudesse fazer 5 cenas da tua vida, 5 coisas, tu faria o quê? Agora é difícil de fazer, eu sei que é difícil. 5 coisas. Escolhe. Eu faria de novo, gostei de fazer a faculdade, assim, de onde eu fiz. Tá, a faculdade. Com quem eu fiz, com quem eu convivi, com aquele público lá, foi muito legal. Constituiria a mesma família, porque minha família é muito legal. Família. Essa minha história no mercado de trabalho também, acredito que o teu jornal. Tiro nada. Não, e as experiências anteriores, porque foi tudo. Eu não acredito que uma coisa é separada da outra. Acho que é uma construção, né? Toda essa construção até chegar aqui, então não mudaria. Acho que o meu trabalho pode ser até que mude na frente, pode ser que mude de profissão, queira fazer outra coisa. Mas eu vejo assim. Mas na tua historinha de vida tá lá. Tudo certo. 4º capítulo. Olha, eu tive uma experiência boa, fui atleta também, não é? Tu foi atleta? Consegui ainda começar a doutorado, eu jogava voleibol. Não, capaz! Aqui em Araranguá? Em Araranguá, participei de 3 ervas.
Eu brinco com o José do Aspecto, né? Porque o José do Aspecto jogava vôlei também. E nós nos encontramos lá atrás na nossa história, porque ele roubou minha vaga uma época. Eu me machuquei na época que ia ter os jogos escolares e eu tive um acidente bem na semana da tal da viagem. Que azar. Perdi a viagem. E o meu substituto naquela época, o cara que foi no meu lugar no Jéssica, foi o José do Aspecto. Então, assim, a gente tem uma história, volta e meia, lembro, aí vamos jogar vôlei e tal. Assim, ó, então a quarta coisa, atleta. essa parte que acho que foi parei muito prematuramente, em 88 já, quando eu terminei o ensino médio. Aí fui me virar para trabalhar e aí não é por nada, mas tu e o Zé não tem assim, digamos, altura e tal. Mas não queria dizer. Não, mas na época não. Na época a rede era mais baixa. Não era. Os atletas eram todos mais baixos. Era mais baixo. Hoje só tem gigante. Bom, o teu filho é um gigante, né? O teu filho é maior que tu, né? Bem maior que eu, então assim. Tá, quinto capítulo da sua vida. Mais um capítulo, mais uma cena. Olha, são tantas coisas. Olha, a própria vida com a minha família lá, meus irmãos, acho que foi um momento bem legal. Tudo uma experiência bacana. A gente se dá muito bem, a gente não tem muito. Cada um no seu lado, assim, fazendo um irmão trabalho dele, a minha irmã mora fora, em outra cidade. Vamos fazer um jogo rápido, só pode responder com ele é muito prolixo, tu não vai conseguir responder com 3 palavras, então. Uma paixão. Família. Um amor. Minha esposa. Uma notícia que gostaria de dar no teu jornal. Não tem mais fome no país. A pior notícia que tu já deste. Morte de personalidades, agora não lembro de várias, assim, mas a pior. Um sonho realizado. Morte de personalidades, assim. Tá. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Olha, de novo a minha família, assim, acho que é muito. Volta de novo. Tu és muito unido, muito família, né? Acho que essa relação tua com teus irmãos e a tua mãe foi uma coisa muito forte. Foi. E assim, muito mais reforçado agora. E aí tu passa isso para os teus filhos e a tua esposa. Tanto é que a gente tem uma regrinha lá em casa, por exemplo. A gente pode correr o dia inteiro, todo mundo corre para os seus lados, faz essas correrias. Mas uma refeição por dia nós temos que todos fazer juntos. Obrigatório. Que ótimo. Eles ficam loucos, né? Às vezes não conseguem. Mas eles são... Isso é muito bom. E eu quero que eles passem isso para os filhos dele. Pelo menos a refeição meio-dia, se não der, às vezes meio-dia, mas à noite uma janta. Entendi. Mas uma refeição, normalmente o almoço, né? Mas uma refeição por dia, sempre junto. Porque é onde a gente consegue ainda conversar. Senão... Brasil tem jeito? Tem. Política ainda é a salvação? Não, acho que não a política, as pessoas. As pessoas têm que mudar. Teu defeito maior? Teimosia. Tua virtude maior? Sou um bom conselheiro. Everaldo, muito obrigada. Tu és um cara, gente fina. Acho que as pessoas definiriam assim, sem tu ver, assim, tu passasse assim, as pessoas aquele cara é gente fina. Acho que Se bem que quem não convive não vê os defeitos, né? Tem que conviver mais, né? Se perguntar para minha família, sabe como é aquela história. Né? Quando pergunta para a esposa e para os filhos, eles vão dizer, ele tem esse defeito, ele sabe. Depois eu vou entrar lá no Facebook deles e perguntar. Mas não vou contar. Não? É um pacto. Eles têm um pacto familiar de ninguém fala mal de ninguém. Ótimo. Nós só nos defendemos. Olha, um fala bem do outro. Isso também é muito importante. Muito certo. Olha, quero agradecer muitíssimo. Tu és uma pessoa admirável. Parabéns pelo trabalho que tu faz e que tu tenhas cada vez mais sucesso. Parabéns pela família linda que tu constituíste. Obrigado também pela oportunidade, né? Obrigado. E parabéns pelo teu jeito de entrevistar, que nos deixa muito à vontade. Inclusive, eu estava bem ansioso durante o dia, preocupado com o que eu ia falar e tal, né? Mas depois que tu começa a conversar, pelo teu jeito de tratar com o entrevistado, eu me senti muito à vontade, então só tenho a agradecer. Muito obrigado. Que bom.
Eu me despeço aqui lembrando do restaurante Peninha, que fica no centro de Araranguá. O restaurante Peninha todos os dias tem almoço com buffet aquilo, um churrasco, uma sobremesa deliciosa e um ambiente amplo, um ambiente que também pode proporcionar tu fazeres a tua festa lá, porque tem um estacionamento enorme e sem contar aquela comida gostosa, né, que a gente sabe que é feita com bastante carinho. Quero falar também do Extensão X, o xodó da Tia Joyce, que são os lugares onde a gente pode confiar os nossos filhos, não só para uma educação de muita qualidade, mas sobretudo um espaço que tu podes confiar o amor da tua vida, que são os filhos, né? E que a gente sabe que lá eles continuarão na extensão de casa. É extensão de casa. Amor, educação, respeito, tudo isso tem no xodó da Tia Joyce e no Extensão X. Eu me despeço por aqui hoje, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Beijão, até lá, tchau.